Para de querer ficar lá, né? Ficar lá em cima, ficar lá não sei onde, ser visto, ser querido, ser amado, ser não sei o quê. Porque a gente não vai ser. Gente, a gente não vai ser amado por esse mundo. Não mesmo. Não vai ser. Amizade, Tiago 4,4. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como, a gente quer ter as duas coisas. A gente quer. Isso é inegociável. E dentro da igreja, tá? A gente vai ser odiado também. Porque nem todo mundo quer a verdade, a centralidade do evangelho. Hoje a gente vive tudo que é tipo... A gente vive um evangelho terapêutico. Um evangelho que massageia o seu ego. Um evangelho que, em vez de você sair cheio de Deus, você sai cheio de você mesmo. Você pode. Humanista, né? Você vai conseguir um evangelho da antropologia, né? O homem no centro. Sim. É isso que a gente está vivendo. Então, a gente vive assim... A gente está vivendo um período bem difícil do evangelho. É muito popular. A gente se relaciona com Deus como um garçom que nos serve. Isso. A gente quer ser servido. A gente vai para a igreja para Ele resolver os meus problemas. Agora, o verdadeiro chamado é você acordar e dizer assim, Deus, o que o Senhor conta comigo hoje? Isso. Esse é ser amigo de Deus. Isso. Porque a questão não é o quanto eu tenho o Espírito Santo. Ai, eu quero ser cheia. Tá. Mas o quanto o Espírito tem em você. O quanto de que Deus ele pode contar com tem em você. você. Pode contar com você. De você acordar, colocar seu pé acordou, colocou seu pé no chão, o inferno estremecer. Levantou uma mulher de Deus. Levantou uma mulher por exemplo, cheia se ele falar de Deus. agora, hoje eu quero que você vá no hospital tal e chame pelo nome fulana. Você vai? Isso aí. Você vai? Ah, mas ninguém vai saber que eu fiz isso. E outra, isso daí bloqueia muito, por exemplo. Não, mas o meu chamado é pregar. Vou orar por doente? Gente, eu fico cansada com essas coisas. Porque assim, gente, se você achar que o chamado de Deus é uma coisa estática, paralisada, e eu só sirvo pra pregar, minha filha, você não entendeu nada da Bíblia. Aí é um emprego, plano de carreira, é isso que eu tô te falando. Exato. Eu só faço isso, a partir daí é com o ministério não sei o quê. Exato. Não, eu sou um pequeno Cristo nessa terra. Eu sou as mãos e os pés de Jesus. E o que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Isso. Se Ele quiser que eu faça isso agora, amanhã, eu estou à disposição. Eu sempre digo, o meu ministério, ele começou... Eu já regi coral de criança, amiga. Já dei aula para a escola dominical. Vou te dizer, nada foi igual você falou ali no início. Eu fiz uma faculdade, não deu certo, fechei e fui eu. Não, muito pelo contrário. Cuidar das crianças. Reger um coral infantil. Me ensinou, me preparou. Cuidar de crianças na escola dominical, me ensinou, me preparou. Evangelizar na rua, como eu evangelizava, me ensinou, me preparou. Eu já estava vivendo meu chamado. Pregar na minha faculdade, como eu preguei, me ensinou, me preparou. Entende? É isso. Esses lugares já estão te preparando e te levando para o teu chamado. Agora, se Deus vai dar uma maior ênfase no futuro no louvor ou numa outra coisa, mas isso não te impede de você ir no hospital orar e Deus curar. Não te impede de você expulsar demônio. Não te impede. Você carrega a presença de Deus. E de acordo com a demanda do lugar, Ele vai te usar. Aí fica... eu sou profeta, eu sou profetisa. Aí você tá no hospital, então você não vai orar por cura? Não existe. Sentido, né? Então a gente precisa entender da multiforme graça de Deus. Inclusive na forma que Ele quer me usar. Ele não é estático. Um dia Ele pode fazer alguém que nunca canta cantar. Ele pode fazer, porque é Ele quem faz. Então... é de acordo com a necessidade. O importante é que a vontade dele seja cumprida. Isso. A gente tem que... sabe o que a gente... Outra vez eu vi um pastor falando assim, a minha maior oração é ser obediente. Tudo que eu preciso, para mim, é ser obediente. E não é uma obediência tardia, porque obediência tardia é desobediência, né? É aquela assim, se o Senhor falar com você isso agora, você vai fazer? O problema é que a gente pensa nos nossos eventos, nas coisas que a gente realiza para Deus, pensando assim, como que a gente faz para atrair uma multidão para isso? Como que a gente faz para ter um alcance enorme para isso? Quando, na verdade, a pergunta que eu acho que deveria ser feita é como que a gente faz para que Ele venha. Que Ele venha. Eu acho que muda toda a maneira como a gente vai pensar qualquer coisa que a gente faz. O que a gente pode fazer para que Ele venha? Que Ele venha. E aí, se vier uma multidão... O problema é que a gente quer ser o Spurgeon, a gente quer ser o Jonathan Edwards, a gente quer ser pessoas... Mas sabe, o Jonathan Edwards ficava horas e horas e dias dentro de uma floresta buscando o Senhor. Ele nunca teve a preocupação de ser conhecido. E por isso ele foi conhecido. Então eu acho que o Senhor, ele levanta aqueles que...
aqueles que o Senhor levanta, não aqueles que constroem uma carreira, né? Porque hoje em dia tem aqueles que constroem uma carreira. Mas o Senhor levanta aqueles que não dão importância às grandes multidões como sendo o foco da vida deles. Sim. Então, assim, o secreto deles, a vida deles com Deus é tão poderosa que aí ele pode levantar, porque ele não vai fazer disso um ídolo. Sim. Tudo aquilo que pode fazer a gente idolatrar, a gente ir para a idolatria, eu creio que o Senhor sempre vai impedir a gente de chegar. Porque para proteger o nosso coração, né? O Senhor tem ciúmes de nós, Ele não divide a gente com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, Ele quer a gente para Ele. Então, quanto mais a gente vive uma vida para Ele, aí sim Ele pode levantar a gente para marcar, para deixar um legado. Eu não vejo problema nisso, sabe? Eu não acho errado você deixar um legado. Eu acho errado quando o sonho da sua vida é deixar um legado e não agradar a Deus. Quando o sonho da sua vida é deixar uma marca sua aqui na Terra e não de Cristo. Uau! Então, muito assim, forte. eu acho que a gente precisa ter Ele a nossa fonte. O que o Senhor quer que eu faça? Porque se o Senhor quiser que a gente tenha um nome como o de Moisés, Moisés era conhecidíssimo, mas principalmente como amigo de Deus. Deus vai levantar os seus amigos. Você falou de trocas de mesa. Sabe o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou assim, na caminhada com Cristo, pessoas vão ficar para trás. Não tem jeito. Pessoas vão ficar... A gente precisa deixar algumas pessoas irem. Existem alianças que vão precisar ser rompidas. Vão precisar, porque não vão caber naquela história que o Senhor está escrevendo para nós. E se a gente ficar com determinadas alianças, aquilo vai fazer a gente dificilmente caminhar o caminho tão fluido que Deus já tem para nós. Não tem jeito. Mas o Senhor falou claramente comigo, eu vou te apresentar os meus amigos. Deus está no movimento de me apresentar quem é amigo dele. E a gente precisa ter amizade com quem é amigo de Deus. A gente precisa ter aliança com quem é amigo de Deus. Porque tem coisas que as pessoas não vão entender. Não vão. Tem coisas que as pessoas não vão apoiar. E não tem problema. Importa o que o céu pensa a nosso respeito. Mesmo que a gente tenha que ficar sozinho. Porque o ministério é solitário. Muito. O chamado é solitário. Mas ainda que a gente tenha que estar sozinho, a gente precisa se importar com o que o céu pensa sobre nós. E tirar os olhos dessa terra. Várias coisas eu tive que deixar para trás na minha vida. É sempre doloroso, não é fácil. Mas se o Senhor está comigo, se eu estou tirando um sorriso do rosto de Deus, se Ele está falando, minha filha, a minha presença é realmente suficiente na tua vida? Porque às vezes a gente passa por ciclos que a gente tem que se desfazer daquilo que a gente achava que era de Deus para nós. Existem pessoas que a gente caminha que a gente achava que ia ser por uma vida toda. Que ia fazer parte até da nossa história, do nosso ministério. E o Senhor fala, esses não vão. Esses não vão entrar com você. E às vezes Deus faz esses movimentos para que a gente tenha o nosso coração mais voltado ainda para Ele e tenha nele a nossa satisfação. Sim. E se ninguém for, e se só for você, você vai continuar. É como quando Deus falou para Moisés, não aguento mais esse povo, vou fazer o seguinte, você vai entrar na terra, eu não aguento mais vocês, você vai entrar, mas eu não vou entrar. E Moisés falou, não, então não me deixa entrar, não. Eu não quero estar numa promessa, eu não quero estar com o povo, eu não quero que a tua presença não esteja. Então, assim, eu tenho aprendido a deixar. Tô me acabando já, gente. Meu Deus. Você não tem ideia. Deus tá te usando pra minha vida. Eu tenho aprendido a deixar ir. Com lágrimas. Que dói, né? Porque dói. Sim. É muito triste. Existem, às vezes, traições, decepções, pessoas que você investe e que vão apunhalar pelas costas. Mas eu lembro que meu pastor Laurindo falava assim, a cada 12, um é Judas. Essa é a estatística. Se prepara, né? Se prepara. A gente não tem como fugir. Só que Judas é muito importante na nossa trajetória.
Porque Judas lembra a gente que o nosso caminho é o da cruz. Judas lembra a gente que a gente precisa ir para a cruz. Se Judas não existisse, a gente não ia para a cruz. Verdade. Então, a gente vai valorizar até o Judas na nossa vida. É doloroso, mas eles fazem a gente ir para o lugar certo. É muito difícil, é decepcionante, mas eles levam a gente para o lugar certo. É ali na cruz que a gente chora, que a gente mata a carne. O Senhor, uma vez no chuveiro, eu chorando, porque tinha sofrido também uma traição, chorando. E o Senhor falou assim, tá doendo? Filho, demais, Deus, não acredito que isso aconteceu. Ele, caramba, mas tá doendo muito, muito. Aí Deus falou assim, então você tá bem viva ainda, né? Nossa! Porque se você tivesse crucificada, como você fala que tá comigo, você não ia sentir tanto. Você estava morta. Então Judas lembra que a gente precisa ainda morrer em algumas coisas.